Olá, me chamo Ruth Helena de Souza Oliveira, faço parte da turma de Política da Saúde e vou falar sobre a saúde pública no Brasil na década de 1970, composto pelo grupo dos colegas Sá e Valdirene. Vou falar sobre o contexto histórico. Durante a década de 1970, mesmo no auge do milagre econômico, as verbas para a saúde eram baixas, chegando a 1% do orçamento geral da União. Isso porque, a partir de 1969, o país deu um salto, alegando um crescimento de 14%. Havia uma oferta expressiva de dinheiro lá fora e o Brasil pegou muitos empréstimos. Mas, com o primeiro choque do petróleo, começa a crise. Em primeiro lugar, no ano de 1970, é marcado o ápice e o fim do chamado milagre econômico. As prefeituras das cidades que mais cresciam começavam a se organizar para receber e conceder aos migrantes alguns tipos de atendimento na área da saúde, que depois se estenderam ao Estado e a ministérios como o Ministério da Previdência Social e da Saúde. Logo, a saúde pública, durante a ditadura militar, sofreu com cortes de verbas e doenças como dengue, meningite, malária, se intensificavam, até que o governo buscou fazer algo. Ademais, uma das medidas foi a criação do INPS, que foi a união de todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930, a fim de melhorar o atendimento médico. Passou-se a enxergar a atenção primária de pacientes, cada vez mais com responsabilidade dos municípios. Os casos mais complexos eram de responsabilidade dos governos estadual e federal. Outro fato importante da década foi a mão para a boca, que engoliu a saúde. A Constituição de 1969 definiu que a iniciativa estatal na economia era de caráter complementar e iniciativa privada. O governo militar foi super importante para a privatização em todas as áreas. Na saúde, as empresas eram de mão para a boca. Como se diz, eram médicos do trabalho que faziam suas empresas. Com o regime militar, eles se tornaram capitalistas no sentido literal do termo. Sai do esquema de autofinanciamento e passam a tomar empréstimo a créditos do governo. Porque na cabeça dos militares, quanto mais empresas o Brasil tivesse, melhor seria. Esse era o discurso. Mais empresa, mais mercado. Esses médicos souberam navegar muito bem nessa conjuntura. A maior parte dos recursos do governo federal estava na Previdência e fluíram para o setor privado. O Ministério da Saúde não tinha orçamento praticamente com isso. A participação da pasta na despesa da União jamais ultrapassou 1,82% e a atenção médica hospitalar abocanhou, em 1978, cerca de 86,48% dos programas do governo federal voltados para a saúde, enquanto a atenção básica levou 0,87% dos recursos. A política do abandono sempre foi a forma como as elites dirigentes do país lidaram com o povo. Durante a ditadura, tocada por um governo autoritário, isso gritava, porque a repressão era forte, os sindicatos estavam amordaçados, havia repressão política aos movimentos estudantis, aos movimentos políticos e aos partidos. Então a exploração se intensificou muito. Assim, entre 1970 e 1974, a ditadura ocultou uma epidemia de meningite no município de São Paulo. Os ditadores levaram praticamente 4 anos para tomar atitudes efetivas para controlar a epidemia. Como ainda não existia vacina, a medida mais importante era ter transparência, chamar atenção para o problema, garantir uma estrutura hospitalar para onde os doentes pudessem ser encaminhados. Mas não foi tomada nenhuma providência. Tudo foi abafado, os jornais foram censurados. Isso foi no crescente até que uma epidemia que poderia ter sido evitada chegou a níveis importantes e significativos. Entre 1972 a 1976, cerca de 1 milhão de crianças morreram de causas evitáveis, associadas à desnutrição e à falta de saneamento. O total de óbitos foi igual à população de Belo Horizonte, a terceira cidade do país. A direção do SEBS
Em 1976, motivou o debate para os problemas sanitários. Buscando reverter a lógica da assistência à saúde no país, o movimento apresentou 4 proposições para o debate. São elas: a saúde é um direito de todo cidadão, os serviços de saúde devem estar integrados em um único sistema, a gestão administrativa e financeira da saúde deve ser descentralizada, o Estado deve promover a participação e o controle social das ações de saúde. Em 1970, poucos tinham muito poder aquisitivo e muitos tinham poucos, causando muitos conflitos sociais e reivindicações por uma melhor qualidade de vida. Já no fim da década de 70, no ano de 1979, tem-se a criação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a Abrasco. Essa organização reunia vários cientistas que já tinham o ideário de atenção primária à saúde. A partir de então, por meio da elite intelectual da saúde, mesmo de forma limitada e lenta, começou-se a estabelecer uma ideia de saúde universal voltada à atenção primária. As pressões por reforma na política de saúde possibilitaram transformações concretas ainda nos anos 70, mudanças que se efetivaram de forma incipiente e resguardando os interesses do Estado autoritário. Dentre as políticas implementadas, destacam-se a criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, o FAS, que distribuiu recursos para o financiamento de programas sociais, a formação do Conselho de Desenvolvimento Social, CDS, que organizou as ações a serem implementadas pelos diversos ministérios da área social, a instituição do Plano de Prontação, PPA, que constituiu uma medida para a viabilização da expansão da cobertura em saúde, a formação do Sistema Nacional de Saúde, SNS, primeiro modelo político de saúde no âmbito nacional, a promoção do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS, que estendeu serviços de atenção básica à saúde no Nordeste do país e se configurou como a primeira medida de universalização do acesso à saúde. A constituição do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, com mecanismos de articulação entre saúde, previdência e assistência no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social, e a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, o INAMPS, que passou a ser o órgão coordenador de todas as ações de saúde no nível médico-assistencial da Previdência Social. Durante o regime militar, não existia o SUS, o Sistema Único de Saúde, apenas o INAMPS, que foi criado pelo governo federal, sendo a assistência restrita aos que contribuíam com a Previdência Social. Este conjunto de medidas favoreceu a construção de políticas mais universalistas na área da saúde, priorizando a extensão da oferta de serviços básicos e fortalecendo a perspectiva de reforma do setor. Como dito anteriormente, a ditadura militar emprestou a fundo perdido somas enormes de dinheiro público para a construção de hospitais privados. Depois de construídos, o mesmo setor público sustentava esses hospitais através do pagamento de consultas, internações e procedimentos dos usuários do INAMPS. Assim, a década de 70 tem como aspectos positivos: os trabalhadores começam a ter a assistência médica e previdenciária e também a criação de hospitais. Como aspectos negativos, os altos investimentos em serviços e hospitais privados, gerando sucateamento da saúde pública, fraudes por parte das instituições privadas e calotes, e também as graves epidemias censuradas pelo regime. Diante do exposto, vê-se, portanto, uma década marcada por privatizações, repressões, descaso social, unificações de sistemas na tentativa de maior controle social, resistências, e assim uma realidade excludente. As reformas e movimentos sociais que delinearam o futuro para a saúde brasileira atual.